hablar en portugués, porque mi español es muy malo. Pero voy a intentar hablar despacio para que todos comprendan. Y cuando hacen las preguntas, por favor, despacio también. Gracias. Este é o primeiro trabalho que eu vou apresentar, faz parte do nosso grupo de pesquisa. Eu não sou a primeira autora dele, infelizmente o Fábio Felipe ele não pôde comparecer, então iria apresentar, né? Mas como o trabalho também é meu, não tem muito problema. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, Brasil. Nosso grupo de pesquisa se chama FERG, Physical Artifacts of Interaction Research Group. Nosso departamento é o DIMAP, juntamente com o Instituto Metrópole Digital, da UFRN, e temos o apoio da CAPES. O título do trabalho, como já foi falado, Sumo Sensei, Design, Implementação e Teste com usuários de uma ferramenta móvel para apoiar o estudo de kanjis básicos. Então, primeiramente, antes de falar do trabalho, uma pequena contextualização sobre a língua japonesa, que é o que o nosso trabalho atende como estudantes de informática na educação. A língua japonesa ela tem 3 alfabetos principais, que são o hiragana, katakana e o kanji. No caso desse trabalho, ele vai apoiar o ensino de kanjis mais simples. Os kanjis são um alfabeto utilizado largamente na língua japonesa, é o seu alfabeto principal. São caracteres provenientes da China. E algumas funções do kanji nas frases são para encurtar as frases, para eliminar o uso de espaços, eles não utilizam espaçamento na escrita, e também para evitar mais ambiguidade entre palavras japonesas. Os kanjis eles têm 2 leituras, basicamente, uma leitura chinesa e uma leitura japonesa, ou mais de uma de cada, dependendo do kanji, e geralmente eles são unidos mais de um para poder formar uma palavra, apesar de que alguns poucos kanjis eles formam palavras separadamente, como a gente tem o exemplo aqui do kanji de lua, que é aquele símbolo, e o kanji de ano, que é aquele outro símbolo. E no dia a dia dos japoneses, eles utilizam aproximadamente 2.000 kanjis que eles aprendem ao longo de toda a escola, o ensino médio. E ainda há outros caracteres que não são oficiais, mas também são utilizados. Então, como o nosso trabalho é um jogo, a gente não tem exatamente trabalhos acadêmicos relacionados, nós temos jogos relacionados. Temos aqui alguns exemplos que estão bem detalhados no nosso artigo. Alguns jogos que são para ensinar kanji, os kanjis mais básicos, e eles têm uma interface muito simples, a maioria deles. O nome deles está aqui, cada um, e o detalhamento deles, caso vocês se interessem, não tem como eu explicar aqui por causa do tempo, então vocês podem consultar o artigo, vai estar bem detalhado lá o que cada um deles faz, e assim a gente pode mostrar o diferencial do nosso jogo. Basicamente, o problema que a gente conseguiu identificar, já desde pesquisas anteriores nesse tema, é que o problema desses jogos é que geralmente eles são em inglês. Então, você precisa saber inglês e, para a nossa realidade, tanto brasileira quanto latino-americana, não é sempre que a pessoa consegue falar inglês. Além do que, quando você estuda uma língua, tendo ainda uma terceira língua pivô, você acaba perdendo algumas coisas e aprendendo menos aquela língua que é a sua língua-alvo. Então, uma das coisas que a gente mais identificou é a necessidade de ter ferramentas desenvolvidas especialmente para o público brasileiro e latino-americano. Também essa maioria de jogos relacionados, eles ensinam o kanji individual, com a sua leitura individual, e não nas palavras, como eles são realmente usados no dia a dia. Então, fica mais difícil para o aluno de japonês compreender e também para memorizar. E quando ele vai tentar aplicar na frase, ele vai ter mais dificuldade. Outra questão desses jogos é que eles são muito individuais. Eles não possuem
recursos online, recursos de multiplayer. E, observando tudo isso, nós trazemos a nossa proposta de um jogo que atenda a esses requisitos que a gente nota que se falta hoje em dia, que é o Sumo Sensei. Ele está disponível em português brasileiro, inglês e japonês também. Mas todo o design dele tudo foi pensado principalmente para o público brasileiro. Nós temos 3 tipos de modos de jogo. São casual, competição e tem também o modo de treinamento, que eu vou explicar mais à frente. No caso desse jogo, ele vai apoiar o ensino de 103 kanjis básicos, que são os kanjis equivalentes à prova de proficiência mundial do Japão do primeiro nível, que é o nível 5, que é o mais básico. Então, esse jogo apoia o ensino e também ensina para quem quer estudar para esse exame de proficiência. Além disso, ele é todo ambientado nos elementos culturais do sumo, que é uma luta japonesa largamente conhecida no mundo, e é um esporte diferente e que a gente rapidamente associa à cultura japonesa. Então a gente achou interessante colocar algo cultural que fosse bem forte do Japão para representar, que é relacionado ao ensino da língua japonesa. E esse nosso jogo está disponível atualmente para dispositivos Android a partir de 7 polegadas. Então, só contextualizando um pouco a questão do sumo esporte, não do sumo jogo, basicamente o sumo trata de... São 2 competidores, tem uma arena circular, e o objetivo é que um competidor empurre o outro para fora da arena usando a força bruta. E o primeiro que conseguir fazer isso, vencer a luta, é uma luta de apenas um round. Então, a gente tentou basear o design e a jogabilidade do Sumo Sensei toda na ambientação do sumo. Aquela é uma figura do jogo real, um print screen. Então elas são baseadas na luta de sumo, as partidas, só que a diferença é que em vez de força, para você derrotar o seu oponente, você precisa saber, ter conhecimento de kanjis e tem que ir acertando as palavras que vão aparecendo, e com isso você vai empurrando o seu oponente. Basicamente ele funciona assim: os kanjis vão aparecer ali em cima, onde tem aquele senhor mestre, ele vai falar qual é a palavra, e embaixo, ali naqueles botões vermelhos, vão aparecer as opções em um alfabeto mais simples, que na verdade esse alfabeto ele é aprendido antes. Então esse jogo ele é desenhado para pessoas que já têm conhecimento básico de japonês, ele não é para você começar do zero. Então você precisa saber aqueles símbolos mais básicos, que é um alfabeto mais simples, você aprende primeiro, e aí com ele você está apto a começar a jogar o Sumo Sensei. Então, ele utiliza 103 kanjis do JLPT-M5, que é o exame de proficiência, e combinados com outros kanji ou kana, que são os caracteres mais simples que ajudam a formar as palavras juntamente com os kanjis. A gente fez uma distribuição em 8 categorias de palavras. Ele é treinado por palavras e não por kanji sozinho. Então essas categorias elas são divididas para que facilite o aprendizado do aluno. Tem categorias como saúde, lazer, viagens, coisas da casa. Então você pode escolher qual é o contexto que você quer estudar e vão aparecer palavras relacionadas àquele contexto. Basicamente as alternativas dos botões que aparecem, vai aparecer uma alternativa correta, uma alternativa que é parecida com a correta, para que tem algumas pegadinhas no japonês, então é importante que a gente tenha
mostrando esse conhecimento, então a gente decidiu colocar também em cada resposta uma que fosse muito parecida, para já ajudar também no aprendizado. E mais outras 2 palavras que são escolhidas aleatoriamente. Temos 3 modos de jogo: casual, competição e treinamento, onde o casual e competição você vai jogar online contra outro jogador real. E o treinamento você vai jogar contra seu dispositivo. Esse aqui é a tela do TECO, que é o treinamento, que ele foi baseado também no treinamento de sumô, onde os atletas reais de sumô, eles fazem o treinamento empurrando coisas pesadas como árvore, uma parede, uma pedra. Então a gente fez baseado também todo o design ambientado no sumô. E quando ele vai empurrando, quando ele vai acertando, ele vai empurrando a árvore até que ele consiga derrubar. Aqui nós temos a tela de seleção de categorias, com as 8 categorias, e também o modo de jogo que você quer escolher, se são palavras aleatórias, se são palavras que você joga e erra bastante, ou se são palavras que você não costuma treinar muito. A gente tem essas 3 opções. No modo casual, você pode ser um jogador host, no qual você vai criar uma sala e escolher a categoria, ou as categorias, pode ser mais de uma. Ou você pode ser um jogador guest, um convidado, que você vai procurar salas que já estejam abertas e entrar nessa sala e jogar contra a pessoa que criou aquela sala. Então, basicamente, o objetivo é acertar a tradução mais rápido do que o seu oponente, e o sumozinho, eles vão se mexendo ali, de acordo com o que você vai acertando. Ele vai empurrando para frente ou para trás. Tem a indicação de quem é o seu boneco do oponente. E basicamente é isso. E também tem a possibilidade de utilizar itens, que estão bem descritos também no artigo. Talvez não tenha tempo de falar tudo aqui detalhadamente. Mas são os itens como itens de jogo, para melhorar a jogabilidade, e que você pode usar como estratégia também para vencer o jogo enquanto você está estudando. No modo competição, também é contra 2 jogadores, mas você não escolhe o seu oponente. No Sumo Sensei, a gente vai classificando os jogadores à medida que eles vão evoluindo no jogo. Então, normalmente você vai pegar alguém do mesmo nível que você para jogar, e você vai adquirindo rankings, e você também pode perder esses rankings, a menos que você consiga o ranking máximo, que é o de Sumo Sensei, que é um ranking vitalício. Quando você chega nesse nível, você não perde mais o título. Aqui tem a descrição dos títulos, que também vou passar rápido, eu já tenho pouco tempo. A gente realizou um teste preliminar com usuários, porque é um jogo que ainda está em desenvolvimento. Ele já está disponível, mas ainda está em processo de crescimento. Então, esse teste ele não foi exatamente um experimento muito formal, mas teve as suas regras, a sua metodologia, onde era apresentado o jogo para a pessoa, e a gente escolheu tanto usuários experientes como usuários sem conhecimento, e fizemos, após a jogatina, entrevistas que foram gravadas em vídeo e analisadas depois. Basicamente, o que a gente conseguiu identificar nesse estudo é que, no geral, as pessoas gostaram, mas sentiram que faltava um pouco de feedback em algumas partes, principalmente na questão dos itens, não souberam muito utilizar os itens. Então, do tempo que a gente fez esse estudo para cá, já deu tempo de fazer umas melhorias, no design principalmente, nas animações, para ficar melhor. E assim, para os usuários intermediários, ele se mostrou um jogo interessante, mas para os usuários um pouco mais avançados, talvez não seja tão interessante, porque ele se torna muito simples. Então, basicamente, depois desse estudo, a gente pode concluir que o Sumo Sensei ele ajuda quando você já tem algum conhecimento. Para você adquirir esse conhecimento apenas com o jogo fica mais complicado, não que seja impossível, mas ele é basicamente desenhado para ser uma ferramenta de apoio e não de ensino sozinho.
Não que ele não possa ser usado assim, mas ele não foi desenhado para isso. Os diferenciais dele fazem muita diferença porque os outros jogos não possuem, que são o modo online, principalmente, a competitividade entre os jogadores e os rankings, que também dão mais uma motivação para você continuar jogando e não só estudando, como se fosse uma coisa muito maçante. Tem alguns elementos de gamificação mesmo, que é para deixar o jogo interessante e não tanto com cara de jogo educacional, que às vezes mais parece um exercício do que um jogo. Então, o nosso projeto para o futuro do Sumo Sensei é aplicar ele em loco, ou seja, em um curso real. A gente atualmente já está fazendo isso com a nossa primeira ferramenta do grupo, que é uma ferramenta que estava sendo desenvolvida e a gente inclusive apresentou um trabalho durante o CLEI 2012. E então o Sumo Sensei, assim como nossos outros jogos também, como eles ainda não têm a versão está disponível, mas como ele ainda está em desenvolvimento, nós ainda não colocamos, mas acreditamos que para o primeiro semestre agora, 2016, já estaremos fazendo uso dele em curso real. Então dá tempo. Eu vou passar aqui um pequeno videozinho de demonstração dele, para vocês verem. Nessa parte o usuário tem que clicar nos botões correspondentes à pergunta lá em cima. Essa é a escolha do modo, a tela de escolha do modo, tela de itens. E esse é o jogo do modo casual e competição. Basicamente era esse o vídeo. Então basicamente a apresentação era essa. Vocês podem baixar esse jogo. Ele só tem uma restrição para Android com dispositivos com mais de 7 polegadas. Talvez 6 funcione bem, porque ele é desenhado para ser grande mesmo. E tem a página no Facebook, se vocês quiserem também dar uma olhada. A gente também posta coisas lá sobre o andamento do projeto. E o projeto é aberto, Creative Commons. Lá na página do Facebook tem todas as informações. Se vocês quiserem baixar, pode baixar um código, pode contribuir, pode pegar e fazer outro que vocês queiram. Então, basicamente, era isso. Bom, temos 5 minutos para perguntas. Alguma pergunta? Muy buenas tardes, saludo cordial. La pregunta iba al momento de hacer los mockups, los storyboards, las plantillas antes de desarrollarlo, ha sido validado por un grupo de usuarios, en este caso los niños o personas relacionadas al tema de experiencia de usuario.
Y segundo, ¿en qué plataforma se ha desarrollado? De repente Unity u otra plataforma que ha trabajado para hacer los videojuegos. Es todo, gracias. Sí, cuanto al diseño, no fue validado por usuarios, pero en nuestro grupo tenemos una design y que es responsable por hacer todo que es respecto al design. ¿La plataforma? Java, para Android. Si quieres más detalles, puedes contactar a Fábio Filipe, porque es el que está a frente de esto. Gracias. ¿Es una pregunta? Bueno, este juego es más aplicable solo para el aprendizaje en determinados grupos de edad, niños o adolescentes, o es para cualquier edad, o sea, personas de cualquier edad podrían aprender esto del japonés con el hiragana, katakana. ¿Y qué es lo que más se aprende con esto? ¿El hiragana, katakana o también los kanjis? Este es para todas las edades, desde que se sabe cómo usar tablet, pero es muy simple, playability. Este no enseña hiragana o katakana, solo kanji. Hiragana, katakana, tenemos otros juegos más antiguos y uno que también va a ser nuestro público.